Eu tenho uma dúvida aqui na patologia. Você coloca sobre a evitação da confusão entre o bom humor e a falta de seriedade. Passando aí um tempo conhecendo você, percebi que você é uma pessoa muito bem-humorada, mas passa aquela visão de seriedade, né? De uma pessoa que leva a sério os compromissos e que leva a sério também a assistência. Então, eu queria que você correlasse isso com a questão também da maturidade, né? Porque você fala aqui também na binomiologia sobre o binômio respeito e maturidade. Perfeito. Essa confusão de você entender que o bom humor é falta de seriedade, que não podem coexistir, ela é um problema porque a pessoa vai começar a aplicar a INVEX, a gente está falando do contexto do sinergismo da INVEX, ela vai ver como aquilo tudo é muito sério. Eu acho que isso não é uma questão minha, eu acho que todo inversor que está ali, principalmente envolvido com a invexologia, vai ficando com um perfil mais sério. Você começa a enxergar tudo aquilo que está acontecendo um pouco, com uma visão um pouquinho mais profunda, né? Por mais que ainda falte muito para aprofundar, mas é uma visão que ela vai ampliando um pouco do quanto cada pequena coisa contribui a longo prazo, né? Por isso que a gente reforça muito isso. E se a pessoa confunde isso, ela vai acabar reprimindo ali, né? Pode acabar reprimindo uma série de traços importantes para o continuismo, para a constância, para que ela consiga fazer essa maratona, essa caminhada mais longa, né? Porque, como eu disse, se você não tem esse vínculo com a sua proex, com a sua essência também, aquilo fica difícil de sustentar, né? Então, se a pessoa entende que essa seriedade do inversor, ela é incompatível com um bom humor, ela vai ter dificuldade. Ela vai se forçar, se esforçar, muitas vezes se reprimir, mas dali a pouco isso pode apresentar uma dificuldade, né? É claro que a gente vê principalmente na INVEX, na Sinvex, né? Às vezes a pessoa chega com o porão consciencial ainda muito efervescente, e às vezes a repressão é um recurso que ela pode usar para evitar ali um comprometimento maior. Às vezes tem que cortar tudo mesmo e usar isso como um recurso. Mas aqui a gente está falando dessa autocognição da seriedade. A gente vai vendo que a gente inclusive tem vários exemplos, né? O professor Valdo é uma pessoa muito bem-humorada, né? Agora, eu acho que ninguém vai discordar de que ele é uma pessoa muito séria. Então a gente tem exemplos, né? E quando você fala do respeito, respeito o quê? O binômio que você... É binômio? Desculpa, que ficou um pouco grande. É o binômio respeito e maturidade. E você também traz a questão do trinômio, seriedade, invexes e maturidade também. Invex. Seriedade, invexes e maturidade. Sim. Essa questão da maturidade, eu acho que é bem visível, inclusive dentro do que a gente conhece de exemplo na sociedade intrafísica mesmo, né? A gente tem ali a fase biológica, né, infantil e da adolescência, que é permeada, que é composta, que é povoada por muita falta de seriedade, né? E também é uma fase mais imatura. Então, essa questão de estar maduro, de chegar, né, no seu nível de maturidade, tem muito a ver com começar a ver que a vida é séria. Então, o que acontece hoje é que as pessoas esperam chegar na maturidade biológica para começar a assumir as responsabilidades da vida. Estou falando de vida intrafísica, não estou falando de intermissivista, tá? Então, isso já é um fluxo que ocorre, né? E a gente vê os resultados disso, né? A gente tem ali, às vezes, décadas de culto à imaturidade, e quando a pessoa se defronta com a vida, a chance daquilo ser uma experiência traumática, frustrante, é grande. E a gente vê o nível de sofrimento que a gente percebe na sociedade, né? Justamente porque ela passou esse tempo todo sem se preparar para aquilo que ela sabia que era inevitável, que era ela chegar na adultidade, precisar prover recurso financeiro, precisar... É o que chamam de vida real, né? Então, isso tem muito a ver com a maturidade. No processo da inversão existencial, a pessoa começa a viver de maneira técnica, a fazer autopesquisa desde cedo, a fazer assistência, né? Ela começa a ver a seriedade disso tudo, e isso aí vai antecipar a maturidade dela. Então, eu vejo que é justamente essa ideia, de aplicar a seriedade na técnica da INVEX, inclusive, naqueles princípios, naquelas referências ali da inversão existencial, os procedimentos, fazer aquilo com seriedade. Então é um max planejamento
com seriedade, né? De fato tentando acertar, tentando se planejar, não é um max planejamento checklist, né? Eu tenho max planejamento, então eu sou inversor, né? Então, essa questão da maturidade está relacionada a isso. Esclareceu? É interessante, queria voltar com esse tema do bom humor, porque eu acho que não sei como é que você vê aí dentro do seu processo, né? Porque eu acho que é uma linha muito tênue, quando a pessoa, às vezes, pode cair muito para brincadeira e para um lado muito mais psicossomático, e sair um pouco desse processo mental somático que tem a ver com a seriedade, né? O professor Valdo fazia isso com maestria, né? E eu estava me lembrando do professor Hernandi, que ele, às vezes, ele tem essa técnica dessa brincadeira, como é que ele consegue desassediar, muitas vezes, o processo, né? Mas sem descambar para um lado mais emocional. Então, eu acho que essa linha tênue entre o bom humor e a brincadeira, né, aquela brincadeira mais emocional mesmo, né? Eu acho que é uma habilidade de trabalhar a energia e a manifestação. Não sei como é que você vê isso dentro até do seu processo, que você fala da seriedade, desse bom humor. Isso é uma experiência que é uma experiência muito rica, perceber isso, principalmente se adicionar o parapsiquismo nessa situação. Porque dentro dos trabalhos da Sinvex, a gente tem vamos dizer assim, um contingente de interassistência extrafísica, né? Então, acho que como todas as 6. Mas, como você pode imaginar, um contingente razoável daquelas consciências extrafísicas que a gente pode ajudar, pode contribuir, tem a ver com consciências extrafísicas vinculadas a um processo mais juvenil, mais imaturo, onde a seriedade falta muito. Então, por vezes, a menos que você tenha um domínio de campo parapsíquico muito elevado, é muito difícil você conseguir, a menos que você esteja com esse domínio naquele momento, é muito difícil você conseguir promover uma descontração. Então, eu considero uma descontração ali, um momento de bom humor claro ali, às vezes uma piada que vai melhorar o holopensene. Eu acho isso muito difícil, acho avançado. Assim como a gente fala que a impactoterapia também é avançada, é um recurso avançado interassistencial, essa descontração é avançada, sobretudo dentro dos trabalhos da Sinvex, em que a confusão entre descontração pontual para perda de referências e descontração total e arrefecimento, né? Quando você fala algo sério e todo mundo ri, você arrefeceu, você esfriou tudo que você falou. Aquilo não vale. Então, a gente, por vezes, inversores, a gente precisa demarcar que a gente precisa ser levado a sério. Né? Às vezes a gente é tratado como criança, como... eu já passei desse risco tão grande, né? Mas ainda assim, dependendo de um contexto que eu tiver com pessoas muito mais velhas, pode ser que a idade biológica ela venha a nortear ali o referencial daquele grupo e você é tratado como criança no sentido de ser mais incapaz, né? E a gente precisa cuidar muito disso. Tem uma incompetência. A gente precisa cuidar muito disso. Só que esse cuidado, ele é muito mais íntimo, interno para dentro. Se o que você fala é sério, muito sério para você, ele não vai deixar de ser, independente do ambiente que você tiver. Então tem gente que acha que você tem que tornar o ambiente sério. Não. Aquilo precisa ser sério para você num nível tal que não cabe qualquer tipo de brincadeira desnecessária. Então, é aquela pessoa que às vezes chega no holopensene, que a pessoa chega no espaço e simplesmente não... Se o momento for um momento inapropriado, né, não vai ter brincadeira, porque ela está ali, né? Então, isso é o domínio desse campo, né? O seu holopensene ele vai se expandindo ao ponto que o campo ele fica... E tudo isso, gente, vale falar. O porquê que esse campo tem que estar de maneira X, Y, Z? É para o processo assistencial. Então, a importância do campo ficar sério não é porque agora eu não vou poder rir nunca mais e a evolução é assim. Não é que você não vai poder rir, você vai poder. Mas se você estiver fazendo assistência e a assistência demandar um campo diferente, é isso que vai satisfazer a sua necessidade. Não é a risada, né? Então é uma opção. Eu tenho uma experiência que eu acho que cabe comentar aqui, quando eu estava escrevendo esse verbete, eu me lembrei. Eu fiz um curso de conscienciologia na época no IPC, salvo engano, foi um curso chamado Assistenciologia. Ele tem base no Homo sapiens Reurbanizatus. Eu não sei se é esse ou se é o próprio CIP, tá? Ele tem uma aula que você conecta com o Holopensene dos Serenões. Né?
E aí quando... É o CIP, né? E aí, logo no início, assim, eu fiquei pensando, né? Primeiro julgamento foi assim, eu não... Como é que eu vou conectar com... Eu estou aqui, né? Não tem a mínima condição de fazer isso. Mas aí é o momento da autoexperimentação, né? A gente vai e se propõe aquilo. Eu tive uma experiência muito bacana, não sei se foi serenão ou não, mas que eu comecei a relaxar e eu falei assim, bom, vou tentar conectar com o que o que eu entendo que é um holopensene de serenão. E eu comecei na minha cabeça a trazer ideias de uma serenidade, de algo muito tranquilo, mas até certo ponto com um background assim hedonista, né? Algo mais assim prazeroso. Uhum. E aí, conforme eu comecei a relaxar e descoincidir, eu comecei a perceber uma visão assim de sobreparamento num continente. E esse continente eu comecei a visualizar algumas cenas assim de guerra, de conflito. Só que o holopensene era muito calmo, muito tranquilo, muito sereno. Só que as imagens que eu estava vendo eram de muito conflito. Então, a experiência que ficou para mim é de que essa serenidade que a gente busca desenvolver, iniciando na INVEX, né, por hipótese, ela é uma serenidade que ela é desenvolvida em meio a esse conflito, em meio a muito trabalho, em meio a muito esforço. Então está aí uma outra coisa que começa a coexistir. Então aquele holopensene de serenão que eu achava que seria algo inclusive mais descontraído, não era. Era muito sério. Então eu comecei a pensar assim, gente, eu estou aqui achando que esse nível avançado, você vai ficar mais tranquilo? Vai, mas a tua vida não vai estar tranquila. Você vai ficar. Mas a situação, você vai estar em meio, uma frente assistencial, né, sustentando aquele trabalho. Então essa experiência para mim foi uma experiência de seriedade. Eu falei, olha, é muito sério, eles estão muito sérios. Eu estou aqui tentando relaxar e ficar tranquilo, e eles estão tranquilos trabalhando muito. Então é você tranquilizar para conseguir assistir mais, né? Isso mudou para mim algumas sinapses em relação a isso, me ajudou.